Espero que sim. Vamos dar sequência à nossa disciplina Direito Empresarial 2. Vamos hoje tocar em dois assuntos, que é em relação à avaliação, arrecadação e a custódia dos bens do falido e também sobre a ineficácia dos atos praticados antes da falência. Tranquilo? Lembrando que nós vimos na aula passada que a falência ela gera alguns efeitos ao falido. Entre eles, em relação aos seus bens. Por isso que veremos hoje como que se dá esse procedimento, esse processo aí falimentar, que após a sentença, a decisão que decretou a falência, vai iniciar o processo falimentar propriamente dito, ou seja, aquela execução coletiva que visa justamente arrecadar os bens e fazer a venda forçada, tá certo? Vamos conhecer então esses dois assuntos. Assim, nós temos aqui a primeira parte da aula, que trata sobre a avaliação, a arrecadação e a custódia dos bens do falido. Como um efeito da falência vai gerar aquele afastamento lá do devedor, né, da gerência do negócio, da gerência da massa falida, bem como vai criar restrições em relação aos bens da massa falida, nós também vamos ter ali como efeito, como consequência da decretação da falência, o quê? A nomeação do nosso administrador judicial. Com a nomeação dele, ele vai ser o responsável por gerenciar a massa falida. E ele vai ter algumas possibilidades, tá certo? Então, a primeira ação do administrador judicial, após assinar aquele termo de compromisso, será o quê? Será efetuar a arrecadação dos bens do falido, a fim de compor o acervo da massa falida, pois posteriormente serão alienados para se pagar o passivo. O objetivo da falência é justamente isso, né? É aquela execução coletiva que visa a arrecadação dos bens e a venda forçada de tais bens, de modo a levantar um dinheiro e aí cobrir ou pagar o passivo ou boa parte do passivo na ordem de preferência do concurso de credores, tá certo? Os bens arrecadados, eles serão mantidos sob a guarda de quem? Do administrador judicial. Ele vai gerir, né, esses bens, essa massa falida. Mas também pode ser ficar a cargo de outra pessoa de sua confiança. O falido ou um dos seus representantes poderá ser nomeado depositário dos bens. Então, vamos lá. Começou a arrecadação dos bens, o administrador judicial ele vai ficar responsável pela guarda, pela custódia daqueles bens, mas ele pode também passar essa função, esse encargo, né, ali para uma outra pessoa de sua confiança. O falido ou os seus representantes também poderão fazer a guarda aí, a custódia desses bens, quando for nomeado, se ele for nomeado como um depositário dos bens, tranquilo? Está no artigo 108, parágrafo 1º da Lei a Lei de Recuperação e Falência. Se for necessário ainda, quando houver um risco para o cumprimento da fase de arrecadação, ou mesmo para a preservação dos bens da massa falida ou interesse dos credores, o estabelecimento será lacrado. Então é possível que seja fechado aquele estabelecimento de modo a preservar, né, os bens da pessoa falida ou os interesses dos credores, bem como se houver algum risco para o cumprimento da fase de arrecadação. Aí eu vou fechar ali para evitar que o falido vá lá e pegue uma máquina, pegue um maquinário, pegue algum bem móvel, e aí depois não tem como você falar que estava lá, onde está aquele bem, tá certo? Então, para resguardar o interesse dos credores, para visar o cumprimento da arrecadação e da própria execução coletiva dos bens aí, que é o processo falimentar, pode ocorrer esse fechamento, que o estabelecimento seja lacrado, tá certo? Além disso, gente, o administrador judicial
ao efetuar a arrecadação, deverá avaliar os bens arrecadados. Então, o nosso administrador judicial, além de arrecadar os bens, tá certo? Ele também vai avaliar, ele deve avaliar aqueles bens. Entretanto, se não for possível a avaliação dos bens no ato da arrecadação, o que faz o nosso amigo administrador judicial? Ele deve requerer ao juiz, tá, a concessão de um prazo para apresentação de laudo de avaliação que não pode ser superior a 30 dias, tá certo? Então ele arrecadou os bens, não conseguiu avaliar todos eles na data da arrecadação, ele vai lá para o juiz e fala, juiz, eu vou requerer aqui um prazo para poder apresentar um laudo de avaliação. Só que esse prazo não pode ser superior a 30 dias, tá certo? Contados da onde? Contados do auto de arrecadação, que é o documento que dissemina tudo o que foi arrecadado, tá certo? Então, arrecadou, realizou o auto de arrecadação, a partir dali, se ele não fez a avaliação, ele vai requerer ao juiz 30 dias, até 30 dias, para realizar o laudo de avaliação, que é contados a partir desse auto de arrecadação. Beleza? Vamos lá. Quando se tratar aqui... É isso então, pessoal. Vamos seguir agora e ver um pouquinho em relação à questão dos bens no próximo slide. Muito bem, quando eu falo de atos ineficazes, né? Quando eu falo de ineficácia dos atos, eu estou dizendo que vai se tornar sem efeito, que não vai produzir resultado, tá certo? E isso, alguns atos do devedor realizados antes da decretação da falência, tá certo? Podem ser considerados como ineficazes a partir do quê? De uma decisão judicial, tranquilo? Mesmo que o contratante não tenha conhecimento do estado de crise econômico-financeira do devedor e que o devedor não tenha tido a intenção de fraudar credores, determinados atos serão tidos como ineficazes por força da própria lei. Então, mesmo que não tenha intenção de fraudar os credores, a lei mesmo vai garantir que alguns atos serão tidos por ineficazes. Vamos conhecê-los? Lá no artigo 129 da Lei 11.101, da nossa Lei de Recuperação e Falência, nós vamos ter os atos praticados que são considerados ineficazes, tá certo? Independente se houver fraude à execução ou até mesmo se há ou não conhecimento por parte do credor que havia uma situação de crise econômico-financeira, de uma insolvência jurídica, tá certo? Vamos lá. Primeiramente, o pagamento de dívidas não vencidas dentro do termo legal da falência, que é aquele período suspeito de até 90 dias anteriores ao período de falência, né, que o juiz, na sentença, na decisão, ele vai estabelecer um prazo, o prazo chamado de suspeito, o termo legal da falência, de até 90 dias, tá certo? Já vimos isso nas aulas anteriores. Além disso, o pagamento de dívidas vencidas, tá? Mas de forma diversa à prevista no contrato dentro do termo legal da falência. Também, constituição de direito real de garantia no período legal do termo da falência, venda de estabelecimento sem o consentimento de credores e sem deixar bens suficientes para cobrir o passivo, exceto se não houve oposição dos credores no prazo de 30 dias, tá certo? Isso é importante por quê? Porque evita-se que o devedor, que o falido, antes lá da falência, propriamente dita, né, ele venda, ele dilua, ele acabe com o patrimônio, com o ativo que tem a empresa, que tem a sua atividade, de modo a frustrar aí a execução, tá certo? Então, por isso tem essa regrinha aí, que torna ineficaz a venda do estabelecimento sem o consentimento dos credores. Além disso, prática de atos a título gratuito, exemplo, doação,
desde 2 anos da decretação. Então, 2 anos nós temos um prazo aí que doações também são tidas como ineficazes com a decretação da falência. Beleza? Além disso, renúncia de herança no caso de empresário individual, contados também no prazo de 2 anos da decretação. Em relação a isso, gente, é importante destacar que os 4 primeiros, ou seja, nós temos aqui os 4 primeiros, tá uma beleza esses riscos, né, pessoal? Esses 4 primeiros atos não serão declarados ineficazes se forem realizados de acordo com a previsão em plano de recuperação judicial, tá certo? Então, na hipótese lá de uma convolução em falência, nós temos que esses primeiros 4 atos que eu falei não serão tidos por ineficazes quando estiverem previstos lá no plano de recuperação judicial. Tranquilo? Além disso, vislumbra-se que em todos os casos são utilizados critérios objetivos para determinar se estes são ou não ineficazes. Perfeito? Percebe-se então que são meios de se garantir, de se evitar que a pessoa realize a dilapidação, né, do seu patrimônio, que acabe com o patrimônio de forma a frustrar a execução, de forma até mesmo prejudicar o próprio fim, né, da falência. Tá certo? Então, gente, por hoje foi só. Tá? Peço perdão pelos meus erros de hoje. Eu acho que por estar um pouquinho corrido aí no meu dia, estou meio avoadão aqui. Bom, peço desculpa então, mas estou à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida ou questionamento, tá certo? Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula. Até amanhã.